Você não está apenas procrastinando. Você está vivendo dentro de um estado que te mantém parado, mesmo quando você diz que quer avançar. E o mais perigoso é que isso não parece um problema no começo. Parece só um atraso pequeno, uma escolha simples de deixar para depois, uma decisão que você acredita que pode corrigir amanhã. Mas esse amanhã começa a se repetir tantas vezes que vira padrão. E quando você percebe, você já não está mais decidindo, você está reagindo a um comportamento que tomou controle da sua rotina sem pedir permissão. Você acorda com a sensação de que hoje vai ser diferente, que agora você vai fazer o que precisa ser feito, que finalmente vai sair do lugar. Só que ao longo do dia, você sente uma resistência estranha, quase invisível, como se algo dentro de você puxasse o freio sem você entender exatamente o motivo. Você pega o celular só um pouco, você adia uma tarefa só hoje, você negocia consigo mesmo como se estivesse no controle, mas no fundo você sente que não está. E essa sensação vai acumulando. Eu já estive exatamente nesse lugar. Eu sabia o que precisava ser feito, eu tinha clareza, eu tinha vontade, mas existia uma distância entre saber e fazer que eu não conseguia explicar. E o pior não era não agir. O pior era perceber que eu estava repetindo isso todos os dias, como se existisse uma versão de mim que queria crescer e outra que fazia de tudo para manter tudo igual. E isso cria um desgaste interno que você não consegue ignorar por muito tempo. Você começa a criar explicações que parecem lógicas, falta de tempo, cansaço, falta de motivação. Mas se você for honesto consigo mesmo, você vai perceber que isso acontece até quando você tem tempo, até quando você está descansado, até quando você realmente quer fazer. Então, não pode ser só isso. Existe algo mais profundo acontecendo, algo que não está na superfície das suas ações, mas sim na raiz do que você está aceitando como sendo você. A procrastinação não é um erro isolado. Ela é um reflexo de um estado mental que você está sustentando sem perceber. E enquanto você continuar tentando resolver isso apenas com ação, disciplina ou força de vontade, você vai continuar girando no mesmo ciclo. Porque você não está lidando com a causa, você está tentando corrigir o sintoma. E sintomas sempre voltam quando a origem continua intacta. Você não percebe, mas toda vez que você adia algo, você reforça uma identidade interna, uma versão sua que começa a acreditar que você é assim mesmo. E isso é extremamente perigoso, porque chega um ponto em que você não questiona mais, você só aceita. Você começa a viver como alguém que tenta, mas não faz, que planeja, mas não executa, e isso vai moldando o seu futuro sem que você precise fazer nada de errado de forma explícita. E é aqui que você precisa prestar muita atenção, porque isso muda tudo. Você não está perdendo sua vida em grandes erros, você está perdendo em pequenos adiamentos repetidos todos os dias. E enquanto isso parecer normal para você, nada vai mudar de verdade. Porque o problema nunca foi o que você faz ou deixa de fazer. O problema é o estado que você entra todos os dias e chama de eu. Você foi condicionado a acreditar que precisa lutar contra a procrastinação, como se ela fosse um inimigo externo que você pudesse derrotar com esforço, disciplina ou vergonha. E por isso você tenta se forçar, tenta criar regras, tenta mudar seu comportamento na marra, mas sempre volta para o mesmo lugar. Não porque você não quer mudar, mas porque você está tentando resolver isso no nível errado. Você está tentando mudar o que faz, sem perceber que tudo o que você faz vem de quem você acredita ser. Você não age de acordo com o que você deseja, você age de acordo com o estado que você ocupa. Isso significa que, mesmo querendo avançar, se dentro de você existe a sensação de atraso, dúvida ou resistência, suas ações sempre vão refletir isso. E é por isso que você começa algo com energia e para no meio. Não é falta de capacidade, é coerência interna. Seu comportamento está sendo fiel ao estado que você mantém, mesmo que esse estado esteja te destruindo. Eu demorei muito para aceitar isso,
porque é desconfortável perceber que o problema não está fora. Eu queria acreditar que precisava só de mais foco, mais disciplina, mais organização, mas quanto mais eu tentava corrigir isso na superfície, mais eu reforçava a ideia de que havia algo errado comigo. E isso me prendia ainda mais, porque eu estava tentando consertar um comportamento sem perceber que eu estava alimentando a identidade que gerava aquele comportamento. Você precisa entender algo que muda completamente o jogo. Você não procrastina por acaso. Você procrastina porque existe uma versão sua que se reconhece nisso. Uma versão que aceita o atraso, que convive com o adiamento, que já normalizou não cumprir o que promete a si mesmo. E enquanto essa versão continuar sendo a dominante dentro de você, nenhuma técnica vai funcionar de forma duradoura. Você pode até conseguir ter um dia produtivo, 2 dias focados, uma semana diferente, mas sempre vai existir uma tendência de retorno, porque você ainda está se vendo como alguém que luta contra a procrastinação. E quem luta contra algo, de certa forma, ainda está conectado a isso. Você não se libertou, você só está tentando controlar. E controle exige esforço constante. Identidade, não. Existe uma diferença brutal entre alguém que tenta agir e alguém que simplesmente é. Quando você se vê como alguém disciplinado, você não precisa negociar com você mesmo o tempo todo. Mas quando você se vê como alguém que procrastina, cada ação vira um esforço, uma decisão pesada, uma batalha interna. E isso cansa. E quando cansa, você volta para o padrão automático que já está consolidado. E é exatamente aqui que começa a mudança real. Você precisa parar de tentar corrigir suas ações e começar a observar o estado que você está assumindo todos os dias sem perceber, porque não é o que você faz que está definindo sua vida, é o estado de consciência que você ocupa antes de qualquer ação acontecer. E enquanto isso continuar o mesmo, sua realidade também continua a mesma. Você não vence a procrastinação tentando agir mais. Você vence mudando o estado que vem antes da ação. E segundo os ensinamentos que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, tudo começa com algo simples, mas poderoso. Assumir internamente que você já é a pessoa que age. Não é fingir, não é repetir frase vazia, é parar por um momento e realmente sentir como seria se você já fosse alguém que faz o que precisa ser feito sem resistência. Porque é desse estado que a ação verdadeira nasce. O primeiro passo prático é esse. Antes de começar qualquer tarefa, você não começa pela tarefa, você começa pelo estado. Você para por 1 minuto, fecha os olhos se puder e se pergunta: como eu estaria me sentindo agora se eu já fosse disciplinado, focado e consistente? E você não responde com palavras, você responde com sensação. Você deixa esse sentimento surgir, mesmo que leve alguns segundos. Isso muda completamente a forma como você entra na ação. O segundo passo é imediato. Você age pequeno, mas age agora. Nada de planejar demais, nada de esperar motivação. Você pega a menor parte possível da tarefa e começa. Porque, segundo os ensinamentos que aprendi lendo as obras de Neville, a ação não precisa ser perfeita. Ela precisa ser coerente com o estado que você acabou de assumir. E quando você age nesse alinhamento, algo muda. A resistência diminui, parece mais leve, e isso quebra o ciclo da procrastinação. Eu comecei assim. Eu parei de tentar mudar minha vida inteira de uma vez e comecei a mudar o momento presente. Eu não perguntava mais como vou fazer tudo isso. Eu perguntava qual é a menor ação que prova que eu não sou mais a mesma pessoa de antes. E essa pergunta muda tudo, porque ela tira você da pressão e te coloca em movimento. E movimento quebra o padrão de adiamento. O terceiro passo é essencial. Você precisa parar de se identificar com o erro. Se você procrastinar em algum momento, e isso pode acontecer, você não transforma isso em identidade. Você não diz, eu sou assim. Você diz, eu entrei em um estado antigo, mas eu posso sair dele agora. Isso é libertador, porque você para de alimentar o ciclo de culpa, que é um dos maiores combustíveis da procrastinação. Agora presta atenção nisso, porque isso é o que consolida tudo. Você precisa repetir esse processo todos os dias, principalmente nos primeiros momentos do seu dia. Antes de pegar o celular,
Antes de entrar na rotina, você define quem você é naquele dia. Segundo os ensinamentos que aprendi lendo as obras de Neville, o estado que você assume ao acordar tende a se manifestar ao longo do dia. Então você decide, hoje eu sou alguém que faz. E você sustenta isso com pequenas ações. E eu quero te pedir algo agora, porque isso aumenta muito o seu comprometimento. Escreve nos comentários uma afirmação simples, mas poderosa. Algo como, eu ajo imediatamente e construo o meu futuro agora. Quando você escreve isso, você reforça internamente a decisão que está tomando. E se esse tipo de conteúdo está te ajudando a mudar de verdade, se inscreve no canal, porque aqui você não só entende, você aprende a aplicar. Você já percebeu que o problema nunca foi começar. O problema sempre foi voltar para o mesmo padrão depois de alguns dias. E isso acontece porque você muda a ação, mas não sustenta o estado. Segundo os ensinamentos que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, o estado não é algo que você ativa uma vez. É algo que você ocupa repetidamente até se tornar natural. E é exatamente aqui que a maioria falha. Começa certo, mas abandona o estado antes dele se consolidar. Você precisa entender que a recaída não acontece do nada. Ela começa no momento em que você para de observar o que está sentindo. Porque toda procrastinação vem depois de uma mudança interna sutil. Você começa a se sentir pesado, começa a duvidar, começa a negociar consigo mesmo. E se você não percebe isso no início, você já entrou no estado antigo antes mesmo de perceber. Por isso, o controle não está na ação, está na consciência do estado. Agora vem um ajuste prático que muda tudo. Ao longo do seu dia, você precisa criar pequenos pontos de verificação. Não é complicado, é simples. Você para por alguns segundos e se pergunta: eu ainda estou no estado de alguém que age ou já voltei para o estado de quem adia? Essa pergunta parece simples, mas ela quebra o automático, porque no momento em que você percebe, você recupera o controle. E isso evita que o ciclo se repita sem você notar. Eu comecei a fazer isso várias vezes ao dia, não como obrigação, mas como consciência. E eu percebia que sempre que eu voltava para o padrão antigo, existia um momento antes, um instante onde eu podia escolher diferente. E esse instante é o que você precisa aprender a reconhecer, porque é ali que você muda sua vida de verdade. Não é na grande decisão, é na pequena correção interna feita no momento certo. Outro ponto essencial: você precisa parar de confiar no eu do futuro, porque toda procrastinação vem com essa mentira disfarçada de conforto. Depois eu faço melhor, mais tarde eu resolvo, amanhã eu começo de verdade. Segundo os ensinamentos que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, o único ponto de poder é o agora. Não existe ação no futuro, existe decisão agora que cria o futuro. E quando você entende isso, você para de negociar com o tempo. Então aqui vai uma regra prática que você precisa começar a aplicar. Toda vez que surgir a vontade de adiar, você não discute com isso. Você age em até 5 segundos em algo pequeno relacionado àquilo. Não precisa terminar, não precisa ser perfeito, mas você começa, porque isso quebra o padrão mental que estava se formando. E quanto mais você faz isso, mais você treina seu cérebro a sair do automático. E presta atenção nisso, porque isso fecha essa parte. Você não vence a procrastinação evitando recaídas. Você vence sabendo sair delas rapidamente. Não é sobre nunca errar, é sobre não permanecer no erro. E quanto mais rápido você volta para o estado certo, menos força o padrão antigo tem sobre você. Você pode estar se sentindo melhor, mais motivado, até mais consciente, e ainda assim não estar mudando de verdade. Isso acontece porque existe um tipo de progresso que engana. Você consome conteúdo, entende conceitos, sente que agora sabe o caminho, mas quando chega o momento de agir, você adia de novo. E aí vem o pensamento perigoso: eu já estou melhorando. Mas será que está mesmo? Ou você só ficou mais confortável entendendo o problema sem resolver? Segundo os ensinamentos que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, entender não é o mesmo que assumir um estado. Você pode explicar tudo sobre mudança,
pode repetir ideias, pode até ensinar alguém, e ainda assim continuar vivendo no mesmo padrão. Porque o que transforma não é o que você sabe, é o estado que você aceita como sendo você. E se esse estado ainda é de alguém que adia, o conhecimento vira apenas uma distração sofisticada. Você precisa de um critério simples e brutal de verdade. Ação consistente no mundo real. Não é sobre sentir vontade, não é sobre ter clareza, não é sobre estar inspirado. É sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo que seja pequeno, todos os dias. Se isso não está acontecendo, você não mudou de estado ainda. E isso não é para te desanimar, é para te dar lucidez. Porque quando você vê a verdade, você para de se enganar. Eu já caí nisso. Eu achava que estava evoluindo porque estava pensando diferente, refletindo mais, entendendo melhor. Mas, no fundo, eu ainda estava evitando o desconforto da ação. Eu estava trocando execução por compreensão. E isso me mantinha preso, só que de uma forma mais bonita, mais aceitável. Até que eu percebi que não importava o quanto eu sabia. Se eu não estava fazendo, nada estava mudando de verdade. Aqui vai um ajuste prático que você precisa aplicar agora. Toda vez que você consumir algo que te inspire, como esse vídeo, você precisa transformar isso em uma ação imediata. Nem que seja pequena, nem que seja simples, mas precisa ser real. Porque isso quebra o ciclo de consumir sem aplicar. E segundo os ensinamentos que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, é a experiência vivida que consolida o estado, não o entendimento intelectual. Outro ponto de auto-engano é achar que você está avançando porque está tentando. Tentar não muda nada. O que muda é fazer. Você pode tentar todos os dias e continuar no mesmo lugar, porque tentar mantém a possibilidade de falhar como padrão. Fazer elimina essa negociação interna. E quando você começa a fazer, mesmo pequeno, você começa a construir uma nova identidade, baseada em evidência real. E agora eu quero te provocar de forma direta. Escreve nos comentários uma afirmação que te comprometa com ação, não com intenção. Algo como, eu ajo agora, mesmo sem vontade. Isso muda a forma como você se posiciona internamente. E se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo que não te ilude, mas te faz agir de verdade, se inscreve no canal, porque aqui você não vai encontrar conforto, você vai encontrar transformação. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de um sistema simples que funcione mesmo quando você não está bem. Porque a verdade é que você não vai se sentir motivado todos os dias. E se sua ação depender disso, você já perdeu antes mesmo de começar. Segundo os ensinamentos que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, o que transforma sua vida não é intensidade, é consistência no estado que você escolhe ocupar diariamente. Então, aqui está o sistema prático que você vai começar a aplicar a partir de hoje. Não amanhã, hoje. Primeiro, ao acordar, antes de qualquer coisa, você define seu estado. Você não pega o celular, você não entra no automático. Você para por um momento e decide. Hoje eu sou alguém que age imediatamente. Você sente isso por alguns segundos. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser intencional. Esse passo define a direção do seu dia. Segundo passo, você escolhe uma única tarefa principal. Não 10, não 5, uma. Porque quando você tenta fazer tudo, você entra em sobrecarga e volta a procrastinar. Essa tarefa precisa ser clara e específica, e você define o primeiro movimento dessa tarefa. Não o todo, só o começo. Porque o começo quebra a resistência. E segundo os ensinamentos que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, é no início da ação que o estado se fortalece. Terceiro passo, regra dos 5 segundos. Pensou em adiar? Você não negocia. Você começa em até 5 segundos em algo mínimo relacionado à tarefa. Isso é fundamental, porque a procrastinação cresce no tempo que você dá para ela. Quando você corta esse tempo, você impede que o estado antigo se instale. E quanto mais você aplica isso, mais automático se torna agir ao invés de adiar. Eu comecei exatamente assim, simples, direto, sem complicação. E no início parecia pequeno demais para fazer diferença. Mas foi isso que mudou tudo,
porque eu parei de depender de momentos perfeitos e comecei a construir ação diária, e ação diária constrói identidade, e identidade sustenta resultado. Não tem atalho, mas também não tem mistério quando você entende o processo. Quarto passo: checkpoints ao longo do dia. Pelo menos 3 vezes você para e se pergunta: eu ainda estou no estado de alguém que age ou já voltei para o antigo? Se voltou, você não se culpa, você corrige na hora com uma pequena ação. Isso mantém você consciente, e consciência impede que você volte para o automático sem perceber. Quinto passo: fechamento do dia. Antes de dormir, você não se julga, você observa. Você olha para o seu dia e identifica onde você agiu e onde você adiou. E aqui está o ponto-chave. Você não leva a culpa para o dia seguinte, você leva a clareza. Porque, segundo os ensinamentos que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, o estado que você dorme tende a ser o estado que você acorda. Então você finaliza o dia assumindo: eu estou me tornando alguém que age. Agora, eu quero que você transforme isso em compromisso real. Escreve nos comentários: eu sigo meu sistema e ajo todos os dias. Isso não é só interação, isso é reforço interno. E se você quer continuar evoluindo com conteúdo que te dá direção prática e não só motivação vazia, se inscreve no canal, porque o que você começou aqui hoje pode mudar completamente sua vida, se você aplicar. Você chegou até aqui, entendeu o processo, viu o que precisa ser feito, e agora não existe mais desculpa confortável. Porque quando você não sabe, você ainda pode se enganar. Mas quando você sabe e não faz, você começa a sentir um peso diferente. Não é mais dúvida, é consciência. E consciência cobra. Ela te lembra, em silêncio, que você poderia estar vivendo outra realidade, mas está escolhendo permanecer na mesma. Segundo os ensinamentos que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, você não muda sua vida tentando. Você muda assumindo um novo estado e sendo fiel a ele. E agora você já sabe exatamente como fazer isso. Não tem mistério, não tem segredo escondido. Existe decisão, existe ação, existe repetição. E isso aplicado todos os dias constrói uma nova versão sua que não negocia com o próprio futuro. Você precisa ser brutalmente honesto consigo mesmo agora. Se nada mudar depois desse vídeo, não é porque você não entendeu. É porque você escolheu não aplicar. E essa escolha, mesmo silenciosa, define tudo. Porque a procrastinação não destrói sua vida de uma vez. Ela destrói em pequenas decisões onde você sabe o que fazer e decide não fazer. E isso, repetido, constrói um futuro que você mesmo não quer viver. Eu já estive nesse ponto de decisão, e eu percebi algo que mudou tudo. Não era sobre motivação, nem sobre sentir vontade. Era sobre parar de me trair em pequenas coisas todos os dias. Porque cada vez que você promete algo a si mesmo e não cumpre, você enfraquece sua própria confiança. E sem confiança em você mesmo, qualquer plano desmorona. Então a mudança começa quando você decide se respeitar através da ação. Agora não pensa grande, não tenta mudar sua vida inteira hoje. Mas também não sai daqui sem fazer nada. Escolhe uma ação pequena, clara, imediata e faz agora, sem esperar terminar o vídeo, sem esperar o momento perfeito. Porque esse é o ponto de ruptura. É aqui que você deixa de ser alguém que consome e se torna alguém que executa. E essa transição é o que separa quem muda de verdade de quem só assiste. E eu quero que você marque esse momento de forma concreta. Escreve nos comentários: eu ajo agora e não adio mais. Não é só uma frase, é um compromisso com você mesmo. E quando você escreve, você torna isso mais real. Você deixa de ser só pensamento e vira decisão. E decisões sustentadas constroem resultados que antes pareciam impossíveis. Se esse vídeo te trouxe clareza, não deixa isso morrer aqui. Se inscreve no canal, porque esse é o tipo de conteúdo que vai te manter alinhado com a versão que você decidiu se tornar hoje. E lembra, não é sobre fazer perfeito, é sobre não voltar para o automático. Porque ou você assume o controle agora, ou continua assistindo sua própria vida sendo adiada, dia após dia.